Colossenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses tem um título aqui que fala no interesse de Paulo pelos colossenses. E, na verdade, esse texto fala de um progresso espiritual. E nós estamos aqui, a cada dia que passa, a gente se entrega ao Espírito Santo, se entrega às práticas espirituais que nós estamos aprendendo. Eu creio que Deus está fazendo muito mais na nossa vida e nós estamos progredindo. Paulo tem um outro texto que ele fala em Filipenses. Ele fala da construção da salvação. O primeiro passo dessa construção é nascer de novo. Vindo na sua consciência, dizendo não é por aqui, é por ali. E aí você vai ter só a decisão de ir atrás dele ou não. Traz de uma voz interior que está dentro de você. E essa voz se chama Espírito Santo de Deus. Diz assim o texto: eu gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. O vínculo que nos une é o amor. Todo o processo do Espírito Santo, toda a vida no Espírito, ela vai te levar para o amor de Deus. Ela vai culminar no amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não viva uma vida de derrota, de fracasso. O que é uma vida de derrota, uma vida de fracasso? É uma vida sem dinheiro, uma vida sem carro, uma vida sem casa, uma vida na doença? Não, é uma vida sem Deus. É uma vida que a pessoa não conhece quem Deus é. Mas cada vez que a gente ministra a palavra de Deus para nós, cada vez a gente conhece mais a Deus e acaba progredindo na fé, crescendo na fé, crescendo no conhecimento de Deus. E as coisas começam a mudar de valores em nós. De repente o carro já não era tão importante. De repente, casa não era tão importante. De repente o dinheiro no bolso não era tão importante. Mas o mais importante é quando você levanta, você vê que não tem nada na sua despensa para comer, mas você tem paz dentro de você. Você tem tranquilidade e sabe que daqui a pouquinho alguém vai bater na porta e te oferecer algo. Isso é fé. Isso não é um conto, irmãos. É você crer que a coisa vai acontecer. O primeiro passo da fé é você crer que aquilo vai acontecer. Fé é você não ter as coisas ou não ver as coisas, mas você saber, ter uma certeza, uma convicção. A fé, irmãos, é que nem a certeza que eu sei que tem um alicerce nessa parede. Se eu não tiver certeza, irmão, eu pedir para você arredar para cá, ela vai cair. Coisa sem fundamento, ela cai. Mas a fé é um fundamento de algo que está construído em cima. O que você quer construir em cima desse fundamento chamado fé? Tudo que você precisa na sua vida. O problema é que as pessoas procuram as coisas temporais e não as eternas. Eu estou fora de coisas temporais. Procuro coisas eternas. Coisas que vivem para sempre. Coisas que vão existir para sempre. Eu falei outro dia, nem o meu corpo vai existir para sempre. O corpo ele vai cair na sepultura, mas o meu espírito é eterno. Jesus disse assim, quem vive e crê em mim não vai morrer nunca. Eu vivo e creio em Jesus. O meu corpo pode descer para a sepultura, mas eu vou viver. Então, vinculado juntamente em amor, e eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Tenham toda a riqueza que vem da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus, irmãos? Cristo. Cristo dentro de nós, a esperança da glória. Tem um texto também em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, diz assim: Cristo em vós. Volta aí a página para trás um pouquinho. Colossenses mesmo. 1,25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus,
o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Esse mistério chamado Cristo se manifestou para nós. Cada dia a gente fica, às vezes, boquiaberto com o que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós estamos compreendendo coisas que nós não compreendia. Sabe o que é isso? É o mistério que estiver oculto das gerações. E agora se manifestou, ele diz aqui, agora se manifestou aos seus santos. Versículo 27. Aos quais Deus quis dar conhecimento, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios que somos nós, isto é, Cristo dentro de você, a esperança da glória de Deus. Cristo dentro da pessoa é a diferença de vida. Isso, a religião não adianta que não vai dar. Você vir aqui 2 vezes por semana e em qualquer tipo de igreja que você vá, seja católica, evangélica, espírita, umbanda, qualquer coisa que você vá, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é Cristo dentro de você, que a palavra de Deus diz, e eu creio nisso. Cristo em vós, a esperança de uma vida melhor, da glória de Deus dentro de você. Aí a vida vai começar a ter sentido. Às vezes você tem tudo na sua casa, você olha, você tem uma boa casa, você tem um bom carro, você tem comida, você tem dinheiro, você não deve para ninguém, você tem filhos lindos, maravilhosos, trabalhando, Deus está abrindo as portas. E às vezes a pessoa se pega numa tristeza total. Mas hoje, o mistério de Deus, Cristo vai ser revelado na sua vida, à medida que você abrir o seu coração. Estou falando isso pelo Espírito. Às vezes, ter todas essas coisas, você se pega vazia, é porque falta o mistério de Deus em você. Tem que ser revelado na tua vida. É Cristo nascendo dentro de você. A tua vida vai dar uma guinada. Tão alegre você vai ficar, porque na verdade vai preencher essa tristeza que você tem. Não vai ficar mais vazia, vai encher dentro de você o que falta, que é Cristo. Igreja, todo mundo está cheio, mas eu pertenço à igreja chamada o corpo de Cristo. E não se limita a essas pessoas que estão aqui, se limita a muitas pessoas que creem como eu creio, que creem na igreja como ela é, genuína, ligada no cabeça que é Cristo. Então o mistério que estiver oculto dos séculos, para mim, para você, para todos nós, tem um mistério escondido a nosso respeito. A primeira coisa é quando a gente conhece Cristo. Conhecer o Cristo, o mistério se revela. Você acha a porta, você abre aquela portinha, às vezes no escuro, e vem a luz lá de dentro. É assim que começa. Você abre a porta, a luz começa a entrar. Hoje a luz começou a entrar na sua vida. Todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar. É Deus que quis, não fui eu, nem você. Mas é Deus que quis dar a conhecer qual seja a riqueza e glória desse mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja bem, o ministério que é nos dado, irmão, nos apresentar diante de Cristo perfeitos, por intermédio da palavra de Deus, cada dia, conhecendo Cristo. Como disse Oséias lá no Velho Testamento, ele dizia assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Na verdade, cada vez que a gente se adentra mais, a gente vai entrando e conhecendo, infinitamente mais. Você ouvir Deus, conhecer Ele, é que nem você subir numa montanha. Você sobe, encontra Deus ali no momento, daqui a pouco Deus subiu e olha para você lá embaixo e diz assim: ei, sobe mais para cá. Aí você sobe aquele degrau novamente, aí Deus já não está mais ali, Deus já está no outro nível, porque Deus é ilimitado, Deus é infinito. Deus existia antes de tudo que existe, Ele já existia, porque a palavra de Deus diz que Ele é sempre eterno, não teve princípio de dias nem fim de existência. Sempre eterno quer dizer isso, não tem princípio de dia nem fim de existência. Há 200 trilhões de anos Ele já existia,
Não tinha nem universo, ele já estava lá. Não existe nada na nossa vida, nada que nós falamos, nada que nós bocejamos ao Senhor que ele já não saiba. Deus não fica curioso com nada. Ele sabe tudo. Pensa num cara que sabe tudo, é Deus. Por isso que o nome dele é Eu Sou. Eu sou é o nome dele. Então, Deus assim, irmãos, Deus não se surpreende. Deus não reúne com o Espírito Santo e com Jesus lá e diz assim: olha só, uma coisa nova aqui. Não tem coisa nova para Deus. Deus era, Deus é e Deus há de ser sempre. O próprio universo em si fala da existência de Deus, porque você olha para a extensão do universo, o que os cientistas já estudaram, e eles não compreendem a quantidade de que o universo é de extenso. O próprio universo é a figura de Deus. Deus não tem limite. Então você sobe um degrau, sobe outro degrau, um pouco Deus está dizendo: toma para cá, você já está limitado aí. Nós é que nos limitamos. Então, à medida que você amadurece e começa a crescer, você vai encontrando níveis de relacionamento com Deus, e aí você vai subindo, e Deus está sempre acima. Deus te iguala, se iguala a você para que você chegue no nível dele. Quando você chega, já foi. E aí você vai subindo, e aí você vai olhando para baixo, que montanha você já subiu, mas ele está para cima ainda. Assim é Deus. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Vai lá, irmãos, no capítulo 2, versículo 3, que nós paramos, né? Finalzinho, né, do 2, diz ali: para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem, olha Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão aqui em Cristo Jesus. Não existe nada que ele não saiba. Não existe nada de novidade. Você percebeu já agora, né? Quem conhece sua vida, conhece a minha. Tem um texto da Bíblia que diz assim: para onde me ausentarei do seu espírito? Se vou no profundo abismo, ele está lá. Se vou no mais alto monte, ele também está lá. Se eu descer nas profundas, das profundezas das trevas, até lá a sua mão há de me suster. Está no Salmo 139. Não existe como nós nos esconder do Espírito Santo. Ele está em todo lugar. Agora, existe como você fechar o ouvido e não ouvir a sua voz, ou não obedecê-lo. Que não falamos de obediência a homens, mas obediência à voz do Espírito Santo. Continuando aqui o texto: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Deixa eu traduzir isso numa linguagem bem moderna, com conversa fiada. Ninguém engane vocês com conversa fiada. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, olha o processo da fé aqui, irmãos, ó. Processo da maturidade. Como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Diga para o teu irmão aí: ande em Cristo Jesus. Como é que eu posso andar em Cristo Jesus? É andar na maneira que ele andou. Assim como você recebeu isso, irmãos. Olha só: nele radicados e edificados. Edificação é construção. E confirmados na fé. Como é que você é confirmado na fé? Como você é confirmado na fé? Você sabe me dizer? O irmão Tiago disse assim, ó, que a perseverança é a confirmação da vossa fé. Tiago capítulo 1, ele diz que você precisa confirmar sua fé através da perseverança. Então, na verdade, essa construção, aqui ó, firmados, radicados, edificados, confirmados na fé. A confirmação da vossa fé, irmãos,
É através de a perseverança. Sempre temos que perseverar. Porque não é fácil viver por fé. Não é viver por regras. Gente, viver por fé é difícil viver por fé. Mas a gente se aprisiona nas regras. As regras nos aprisionam tanto, que a pessoa não consegue sair daquilo, é uma prisão literal. Você tem que ser livre. Você precisa andar na liberdade que você tem. Então, as regras nos aprisionam demais, a ponto de você não ser livre mais para nada. Você sentir medo. As regras, irmãos, elas não produzem fé, elas produzem medo. A lei nunca aperfeiçoa ninguém. Ela não aperfeiçoa. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Ninguém mais. Por isso que Jesus disse assim: até que tudo seja consumado. Quando foi consumado? Na cruz. Nenhum tio da lei se omitirá. Ele cumpriu nele toda a lei, para que eu não precisasse mais viver por lei, mas eu precisasse viver por quê então? Pela graça, viver por fé. A fé te torna livre da lei, aquilo que te escravizava. A pessoa se escraviza. Gente, se a Bíblia diz assim: Ele levou sobre si toda a nossa dor, o castigo. Se existisse um castigo para falta de paz da tua vida, esse castigo já foi levado na cruz. Então, por que você anda sem paz? Aí você tem que fazer o que Paulo diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui liberto. Agora como, irmãos? Como que Deus vai colocar de novo isso em você através da regra? Te aprisionar. Porque a regra não aperfeiçoa ninguém. Esses mandamentos são cumpridos, e a pessoa não muda de vida nunca. Ela continua patinando no mesmo lugar. Quando você entender que Cristo já fez, vai só agradecer pelo que você não tem, mas vai agradecer como se estivesse tendo. É quando vê, está na tua mão. É fé. Você olha, não tem, mas você agradece porque tem. Daqui a pouco você recebe, sem pedir. Você agradeceu. O problema é que nós vamos só para pedir. Deus é nosso Pai, Ele nos dá. Meu filho não precisa pedir: posso abrir a geladeira e comer? O que tem dentro da geladeira, ele vem, abre, pega e come. Ou lá na casa de vocês tem regra assim: deixa ver a geladeira, passar o draba na geladeira. O filho vai e pega, é filho. Assim é Deus, Deus é Pai. Vou continuar aqui. Firmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém venha vos enredar. Enredar é colocar você numa rede, aprisionar você com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, então está aqui, ó, o grande segredo da vida cristã, da vida no Evangelho, da vida em Deus, é você fazer-se igualzinho Cristo fez. E onde é que eu encontro isso? Nos Evangelhos. Você precisa pegar os Evangelhos e passar um tempo com os Evangelhos. Marcos, Lucas, João e Mateus. Você precisa passar um tempo com esses caras aí, ouvindo eles, o que eles disseram a respeito de Jesus. Aí começa o irmão Mateus, começa a falar: ó, Jesus andou assim, 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 assim. Vem lá, ó, como ele viu Jesus. Aí Marcos viu Jesus, as mesmas coisas, estavam juntos, viu Jesus as mesmas coisas, mas de uma outra ótica. 4 evangelhos, fala da totalidade do evangelho. Diante do trono de Deus, se você ler Apocalipse, lá tem 4 seres viventes, com 4 rostos cada um. Você olha desse lado, é um homem. Olha desse lado, é um leão. Olha desse lado, é um boi. Olha lá para trás, é uma águia. Está falando do Evangelho. A águia representa Deus. O leão representa o rei, o reinado.
O boi é o animal de servidão. O homem, então, apresenta Deus como homem. Então Lucas apresentou o evangelho de Deus como um homem. João apresentou o evangelho de Deus como o próprio Deus. Quanta revelação tem nesse livro de João. Aí Marcos fala da servidão do Senhor, de quanto ele serviu as pessoas, o quanto ele foi servo. E Mateus, ele fala da genealogia do rei, o leão. Tudo escrito na Bíblia. Mas como é que eu vou conhecer isso? Você não pode conhecer a Bíblia só do que os outros falam, se você não experimentar. Mas assim é o Evangelho, o mistério de Deus, Cristo, irmão. Você precisa experimentar essa comida. Não adianta eu falar da Bíblia se você não experimentar isso por si só. Eu posso te dar uma luzinha, é aqui, entra aqui e vai embora. Você tem que ir lá, tem que pegar a Bíblia, experimentar. Cadê Mateus? Está aqui Mateus, fala para mim, Mateus, como é que é esse rei? Fala para mim, Marcos, como é que é esse camarada que só serviu todo mundo? Fala para mim aqui, Lucas, como é um Deus ser um homem, que é o que eu mais preciso. Eu preciso ser Cristo nessa terra, mas eu sou homem também. Tu vieste ensinar, me ensina, Lucas. Aí o Lucas vem e te ensina. Se você não experimentar, não adianta. Então come o maná diário, todo dia, meu irmão. O maná descia todo dia. Mas aqueles que não tinham fé, eles pegavam o maná para os 3 dias. Aí apodrecia. Era comida estragada. Que a pessoa está comendo durante 30, 40, 50 anos. E nunca abriu a sua mente, a mente espiritual. Que foi bloqueada, aprisionada, enredada em filosofia humana. Enredado em filosofia humana, e não segundo Cristo. Quem vai te doutrinar não sou eu, é Cristo Jesus. Quem tem que te doutrinar é Cristo. O caminho é a palavra, o caminho é a Bíblia Sagrada. Você tem que ter comunhão com esse livro, uma vida de comunhão com Deus. Você vir na igreja não funciona se você depender só disso. Você precisa ter comunhão, você precisa achar esse caminho. E esse caminho te leva para ser liberto. Nosso irmão Paulo aqui, em Colossenses, como nós estamos lendo, ele está dizendo, como você recebeu Cristo, ande nele. Radicados, edificados, confirmados na fé, não segundo a tradição do homem, não conforme rudimentos do mundo, versículo 8, 2:8, e não segundo Cristo. Porquanto em Cristo, irmãos, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade, é em Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça. Esse aperfeiçoado, ele fala em relação ao nosso espírito. O espírito está pronto. A alma precisa ser conquistada, a carne precisa morrer. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Principados são domínios, potestades são governos. Governos, domínios, isso fala de autoridades. Cristo é o cabeça de tudo. Nele habita corporalmente tudo. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados. Você já sabe o que é a circuncisão, né? Aquela rito judaico. Mas ele está dizendo aqui, não por intermédio de mãos, mas nos despojamentos do corpo da vossa carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo fala em Filipenses, a circuncisão é nós que adoramos a Deus em espírito. Isso é circuncisão. Versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, uma carne incircuncisa, uma carne não convertida, não circuncidada. Essa circuncisão, falando de algo espiritual. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Você que anda culpado aí com que a lei dos homens, a lei de mandamento, a lei de regras está colocando sobre você, aqui ele está dizendo que levou tudo. Por que você se torna enredar nesse tipo de
de mandamento e regra, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. É prejudicial você viver por lei. Nos era prejudicial, o qual removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Não vai guardar o sábado, vai viver a lei do passado, vai fazer sacrifícios de animais hoje. Isso não tem valor mais nenhum. O único sacrifício perfeito foi feito, ele mesmo se sacrificou. Entenda a lei, que ela morreu com Cristo na cruz. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. A própria lei dizia. E eles mesmo nem entenderam que aquele que está sendo pendurado no madeiro levou a lei sobre ele. Aqui está dizendo, ó, é prejudicial, te aprisiona. Então por que você se aprisiona sozinho? E não anda nessa liberdade. Vamos voltar aqui para o texto. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava em ordenança, e qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém vos julgue por comida que você come, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Isso não é coisa de lei? Porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O sábado é uma realidade que se cumpriu em Cristo Jesus. Sábado significa descanso. E Deus descansou no sétimo dia de tudo que tinha feito. E lá em Hebreus 4 diz a mesma coisa. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. E todo aquele que entra no descanso de Deus, descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus capítulo 4. Quem entra no descanso, quem ergue os pés para cima e espera que Deus faça as coisas, é o que descansa, o que Deus já fez. Você precisa crer. Não adianta pedir, você tem que deitar e descansar. Eu te agradeço, Deus, porque na cruz já fez tudo por mim. E tu lá com os braços abertos na cruz, você gritou, tudo está pronto, tudo está consumado. Naquele dia, foi inaugurado o sábado. Sábado é isso. E aqui os caras estão brigando por causa de sábado, literal. Tem igreja aí que guarda o sábado literal, isso não funciona. Eles acham que estão crescendo, recebendo algo de Deus por cumprir algo que é literal, que nem é para gentil, é para judeu. Mas Jesus, quando morreu, inaugurou o sábado. Quando você olha para Jesus e crê que Jesus pode fazer, você descansou. Porque você não tem a condição de fazer, porque Ele já fez tudo. É um processo, a fé é assim, irmão, funciona desse jeito. Não tem outro jeito. Você precisa entrar no sábado. Você precisa crer. Aí que você precisa entrar na vida espiritual. E crer, e crescer. E diz assim, ó, 17. Porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuando-se sem motivo algum na sua mente carnal. Quando você deixa alguém julgar a sua vida, e levar a sua vida, enredar a sua vida, põe você numa rede e leva. Vamos fazer um arrastão. Faz um arrastão e leva você embora. Você fica 30, 40 anos num lugar, sendo enredado por filosofia, pessoas fazendo-se árbitro na tua vida, você deixando de ouvir Deus, porque a sua mente, ela se fechou. Versículo 19, e não retendo o cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por todas as juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. O que faz crescer esse corpo então? Ser ligado no cabeça, é Cristo. O que faz crescer uma igreja? Construir um templo monstruoso, fazer 1000 e tantas reuniões, encher de pessoas que não estão ligadas umas às outras. Aqui está dizendo, falando de juntas, de medulas, de ligamentos, de ligações espirituais. Eu participei de igrejas que tinham metas de multiplicação de pessoas. Que canseira, meu Deus.
mostrar os teus frutos. Gente, o fruto que você tem que mostrar é o fruto que vem de dentro de você. É o fruto do Espírito na sua vida. Porque uma árvore que dá fruto, a pessoa vem e quer comer do fruto que você tem. Se você tem amor, ela quer perguntar, vem cá, como é que você ama tanto? Se você tem perdão dentro de você, como é que você perdoa tanto? Me explica. Por que você está tão alegre? Que o fruto do Espírito é paz, alegria, gozo, mansidão, temperança, domínio próprio. Uma pessoa vê isso na tua vida, ela quer. Eu quero isso. Eu aprendi, não numa igreja, eu aprendi comendo desse pão. Eu comecei a me transformar por dentro. Jesus disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede, você tem que buscar aonde a água está fluindo. Quem tem fome, vem e coma desse pão. Você quer? Quer andar comigo? Ele vem e te diz, agora é eu e você. Você vai ter alegria no lar? Vai. Você vai ter as coisas sim, mas você vai sentir o vazio se você não tiver eu junto com você. Mas hoje Deus pode fazer uma obra na sua vida, para que a sua mudança seja um canal de bênção para as outras, que vão ver você. Não porque você mudou, e você está dizendo que mudou, mas porque elas virem em você uma mudança. Versículo 20. Se morrestes com Cristo, então, quem aceitou a Jesus e morre com Ele, para os rudimentos do mundo, por que, como se você vivesse no mundo, vos sujeitais ainda, hein? A ordenanças. Que tipo de ordenança? Olha, não manuseis isso. Não proves aquilo. Não toques naquilo outro. Segundo preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Não manuseie isso, não faça aquilo. Todas essas regras foram cravadas na cruz do Calvário. Você vive numa liberdade que está dentro de você. É claro, né? Entre parênteses agora, não use da liberdade para dar ocasião à carne, como Paulo fala em Gálatas capítulo 4. Não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade vigiada, não por mim, mas pelo Espírito Santo que está dentro de você. Pela palavra que está dentro de você. Eu estou debaixo da lei da liberdade. Liberdade que aqui na sua mente, você pode, todas as coisas não são lícitas, disse Paulo, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo que te domina, cuidado. Se é bastante comida, é glutonaria. Se é bastante bebida, é bebedice, que é obra da carne. Tudo que é em excesso, cuidado. Agora, tudo que está no domínio do Espírito, você vive uma vida com equilíbrio em tudo. O que a nossa oração para o Espírito Santo? O Espírito Santo, só no meu coração. Salmo 139, né? Vê se tem algum caminho aqui que não se ajustou ainda. E me guia no caminho eterno para a minha vida. É isso só que eu quero. Você levanta suas mãos, Senhor, só no meu coração. O que está acontecendo que eu não consigo vencer esse obstáculo? Ajusta meu azimute, eu estou indo nessa rota, eu tenho que ir para lá, mas eu só estou indo aqui, isso está me prejudicando. Aí dali a pouco Deus vem através do Espírito Santo, quando você começa a se entregar à oração, ajusta teu azimute. Mas não é algo que você quer fazer, é porque houve uma construção dentro de você. Aí o azimute começa a seguir na rota certa, até acertar o caminho certo. A gente nunca tropeça numa pedra grande. A pedra grande você desvia. Tropeça em pequenas coisas. Isso é um ditado popular chinês. O que você não enxerga, que parece miúdo, é o que mina você e destrói você. Mas se você não cuidar, não pedir para o Espírito Santo sondar a sua vida, as mínimas coisas destrói você. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Essa sensualidade aí no original significa coisas dos sentidos. São emoções, vontades, volição, intelecto, razão. Aqui, ele diz que tudo que você faz não vai influenciar
não altera a sua sensualidade. Por exemplo, alguns credos, que a pessoa tem que se vestir de uma forma, encaixota a pessoa. Tem que se vestir daquele jeito, é um padrão. Você vê na rua e a pessoa é aquele padrão. Você já sabe até de onde é que ela é. Ou ele. É um padrão. Isso que é o tal do rigor ascético de si mesmo. Coisas que não têm valor contra os sentidos da pessoa. Por quê? Porque não importa como você veste, se você é um mau caráter por dentro, você será sempre. Se a tua mente não está livre em Cristo, a pessoa continua adulterando com a mente. Nós não estamos falando de costume, isso tudo foi cravado na cruz, gente. Estamos falando de uma vida interior. Um mundo que existe dentro de você e dentro de mim. Uma alma, essa sensualidade é a própria alma. Mente, emoções, vontade, intelecto, volição, está tudo dentro de você. É o ser inteligente que tem dentro de você. Mas dentro de você também existe um espírito que tem que ser edificado para dominar essa alma. Para essa alma não se entregar à carnalidade. Essa é a liberdade. Aí entra Paulo em Romanos capítulo 8, que diz assim: nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida vos livrou da lei do pecado. Não adianta você mudar por fora, se o seu interior está podre. As verdadeiras mudanças, elas acontecem aqui, elas vão aparecer. O que acontece com a semente? A semente, quando é colocada debaixo da terra, ela primeiro morre, depois ela frutifica. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Você quer dar fruto? Precisa morrer. E a morte nem sempre é algo bom, porque morte dói. E na morte você começa a deixar coisas, abandonar de algumas coisas. Você só leva uma pessoa onde você já foi. Você vê que a gente não é religioso aqui, ó. Eu podia chegar aqui, abrir a apostila e ensinar. Eu nunca faço. Agora deixa eu perguntar para ti, conhece a Rua 44 de São Paulo? Me leva lá? Claro que não, não conhece. Um cego guiando outro cego. Agora eu posso levar vocês onde eu estou, onde eu já fui. Você tem que levar as pessoas onde você já foi. Você tem que levar as pessoas naquele conhecimento que você tem. As pessoas, elas não querem mais superficialidade. Elas querem realidades. Fora toda a superficialidade. As pessoas estão querendo olhar para você. Vem cá, você é diferente. O que está acontecendo com você? Eles querem coisas reais. É isso que eles querem. Mostra a realidade da sua vida. Eu estou sempre aqui confessando. Gente, sou fraco em várias áreas da minha vida. E não consegui chegar ainda. Está com o azimuth para lá, eu tenho que vir para cá, eu estou indo para lá. Dependendo das minhas atitudes, até vou mais para lá ainda. Quase o oposto da onde eu tinha que ir. Mas aí eu tenho que voltar para a vida em Deus até me ajustar. A vida em Deus, dentro de você, é como uma casa de 200 peças. Você vai entrando nas peças de noite, você tem que ir ligando as luzes. Tem áreas da minha vida que a luz está acesíssima, há muito tempo, não vai apagar nunca mais. Mas tem áreas que ainda estão, quem sabe está numa penumbra ali. Como o Pedro diz, a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Meu Deus, quando a palavra vai entrando dentro da minha vida, ela vai começando a brilhar num lugar escuro. Está começando a entrar uma luz aí. Vai entrando, vai começando a iluminar dentro de você o que está escuro. Está havendo mudança nas pessoas. Mas chega de superficialidade. Eu quero realidades. Nosso Deus é um Deus de realidade. É realidade. O que você tem? Eu tenho isso. É isso. Está aqui, ó. Você vê na pessoa. Venha para Cristo por causa de Cristo. Venha para Cristo para se alimentar dele. Venha para Cristo para viver com ele. Esse é o nosso desafio. Os religiosos seguem e amam o sistema, as regras, tudo que rouba a dependência simples. Espírito Santo. O homem espiritual é íntimo. Só isso. Regra e sistema te tira da dependência de Deus. Te coloca na dependência do sistema. No sistema,
Você vem e senta na cadeira e o próprio sistema te leva. Não precisa fazer nada. Você fica 30 anos e o sistema te levando embora. Não sei para onde está te levando. Agora, quando você na cadeira, ouvindo um pastor, lá mesmo, dentro do sistema, e você começa, pelo Espírito Santo, discernir o que ele está falando, se é de Deus ou não, que capacidade essa você tem de arbitrar isso? Através do Espírito Santo e da palavra de Deus dentro de você. Agora, se dentro de um sistema religioso não tem um ensino para você, não te orienta para você ler a Bíblia, não te orienta para você orar, não te orienta para você ter comunhão com Deus, só quer extorquir o que você tem, tirar a lã da ovelha e oferecer fábulas inventadas por homens, porque fábulas, venha para Cristo, você vai acontecer. Você senta lá, você não precisa nem funcionar, você não precisa nem ter fé, a igreja vai funcionar sem você mesmo. Não te ensina a fé. Agora, o que te ensina a fé é a palavra. Tenha a simplicidade, como a simplicidade das crianças. Criança quer saber de regra. Criança quer mais é quebrar a regra, porque eles são crianças. Saia da margem. Isso é em Lucas capítulo 5, versículo 4. Jesus chama os discípulos, porque eles jogaram rede a noite inteira, não pegaram nada. Aí Jesus diz, vão para águas mais profundas, vão passar ao largo daqui, e joga a rede aqui, aí você vai pegar. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, eu vou dizer para vocês, pega a rede que o Senhor está te colocando, não seja enredado por outra rede. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Essa expressão aqui quer dizer sai. Tem outras versões que diz sair da margem. Faça-te ao largo e lançai as vossas redes. É um tempo de mergulhar em águas profundas. Mergulhe em águas profundas. Não tenha medo de mergulhar profundamente nas águas do Espírito. Amém?